Esse trabalho ele vai se desenvolver através de algumas perguntas, né, que eu vou fazer para a senhora, que é uma das coordenadoras, né, do projeto Meu Hoje, Seu Amanhã, Isso. certo? Gostaria que a irmã falasse alguma coisa sobre o projeto. Então, esse projeto é um projeto assim que a gente queria muito fazer, por Sei, conta da orientação familiar da criança da primeira infância, que é de 0 ano até 6 anos, né? Meses certo. até 6 anos. E aí a gente já tinha um projeto aqui em São José, na Igreja de Esplanada, e daí a gente ajudou a equipe de lá a reformular com algumas técnicas para que ele não fosse só um projeto assistencialista, de benefícios, mas a questão da promoção social, o fortalecimento de vínculos e o desenvolvimento. E daí a gente procurou trazer o projeto para alguns patamares, né, do qual a gente desenvolve aqui. Ok. Roseli, qual é o principal objetivo do projeto social? Que as mães sejam orientadas para trabalhar com as suas crianças, a gente procura trabalhar aqui com a psicóloga para dar orientação para essas mães na criação dos seus filhos, né? E o nosso objetivo é que ela não só receba a troca das roupinhas, o alimento, mas que ela leve conteúdo, que ela leve aí o aprender a brincar com a criança, sentar no chão, brincar, porque isso vai ajudar muito essa criança quando ela entrar na escola. Já existem pesquisas que comprovam que a criança que senta no chão com os pais, que brincadeiras junto com a família, que desenvolve isso na criança, que quando ela chega na idade escolar, ela é uma criança que ela tem mais condição de prestar atenção, ela consegue entender melhor as tarefas que lhe são propostas. Então, o objetivo nosso é esse, é que a família ela esteja integrada, toda a família preocupada aí com a educação e a formação da criança. Quando e como surgiu a ideia desse projeto? Então, nós queríamos registrar um projeto no Conselho Municipal da Assistência Social. E a gente trabalha com a ASA, que é a Ação Solidária Adventista. E dentro da ASA, nós queríamos fazer um projeto. Então, já existia um projeto aqui, lá no Esplanada, né, com a coordenadora Érica, um projeto bonito, da troca de roupinhas. Então, a gente levou para a Érica a proposta dela trabalhar junto com a gente e a gente colocar uma metodologia. E ela topou. E aí a gente sentou, trabalhou o projeto, escrevemos, fizemos um projeto piloto que foi aprovado, né, pelo Conselho Municipal da Assistência Social, e aí a gente conseguiu inscrever o projeto lá. A gente trabalhou 6 meses lá junto na Esplanada com a coordenadora Érica no projeto dela, um projeto piloto. E aí no início de 2023, ela mudou todo o projeto para esse projeto com essa metodologia. E a gente, em 2023, aqui no mês de abril, a gente montou um núcleo aqui na Igreja Central de São José dos Campos. Já existia, então, na Igreja do Esplanada, e aí nós trouxemos aqui para a Igreja Central e já estamos caminhando para o nosso 3º ano. Roseli, então, qual é o principal serviço executado pelo projeto? Então, as mamães, quando chegam, elas passam pela recepção. Como ela vem a cada 3 meses, então ela traz as roupinhas que ela levou há 3 meses atrás que não serve mais para o seu filhinho. Então, a mamãe vai para a sala onde vai ter a palestra com a psicóloga e as crianças descem para uma salinha que elas vão participar aí de um trabalho pedagógico com as professoras, enquanto a mamãe está na palestra. E algumas vezes também vem os papais. Agora a gente tem papai e mamãe junto aqui. É bom, né? A participação da família. Daí, depois disso, a mamãe sai da salinha, da palestra, ela vem ao encontro da criança, aí a gente tem a oficina, que é como eu expliquei agora há pouco, onde a gente ensina uma atividade para a mãe, para que ela faça em casa com as crianças. Tipo, ensino ela a fazer uma massinha com farinha de trigo em casa, para que ela e a família sentem no chão e brinquem com a criança, né, com aquela massinha, uma coisa que ela não precisa gastar. É tudo que ela tem dentro de casa. E aí, a cada 3 meses ela vem, é uma palestra diferente, uma oficina diferente e a parte pedagógica com as crianças também é diferente. Depois que termina essa parte, as crianças vão para a salinha novamente, lanchar com as professoras e as mamães vêm para a loja aqui, né? Nesse cenário que vocês estão vendo, ela vem escolher roupinha. E aqui nós temos as voluntárias também. Todo o projeto é realizado por voluntários. Aí a gente chama aqui a loja.
a gente monta a loja um dia antes do projeto. E aqui nós temos as voluntárias. Então ela recebe a mamãe, nós temos uma ala feminina e uma ala masculina. Daí a mamãe fala que é a criança dela, ela vem pra cá, ela fala pra pessoa que tá aqui, que tá atendendo ela, qual o que ela precisa, qual é a idade da criança, e essa voluntária então auxilia. Depois ela passa pela mesa aqui, né, entre aspas, como se ela fosse registrar a mercadoria, mas ela registra, mas não paga. A gente registra a quantidade que ela está levando. Ela pode levar de 25 até 30 peças de roupas. Sendo assim, então, Roseli, nós podemos concluir que o público-alvo desse projeto, quem que seria o principal? São famílias em situação de vulnerabilidade social. Famílias que a gente faz uma triagem, são famílias carentes. Essas famílias, elas sempre nos procuram, né? Porque uma fala para a outra, então elas nos procuram. E aí a gente faz uma ficha socioeconômica, a gente analisa a situação da família e a gente inclui essa família no projeto. Ok. E como é que esse projeto é financiado? Ele se autossustenta ou tem alguma parceria com alguma outra entidade? Olha, nós aqui recebemos doações. Recebemos doações de pessoas que são simpatizantes pelo projeto, doações de irmãos da nossa igreja, mas eu sinto assim que esse projeto ele é um milagre, né? Ele está no coração de Deus, porque às vezes a gente recebe aqui 20 mães, que ela leva na faixa de 25 a 30 peças de roupa, então sai mais de 600 peças de roupa. Tá certo que elas trazem também, mas às vezes elas não trazem na mesma proporção que levou, porque às vezes ainda tem uma peça que ainda tá usando, ainda serve. E quando a gente fecha todas as caixas para guardar, eu fico assim, até com roupa sobrando. A roupa não cabe na caixa. Entendi. Então eu falo que isso aqui é um milagre de Deus, porque as roupas se multiplicam, né? E a gente pede para as pessoas que têm bebezinho para poder doar, as roupinhas que não servem mais. Então elas entram de vários locais, né? Mas a ajuda financeira mesmo em dinheiro, ela é muito pouco. Mas tudo acaba acontecendo. A gente dá fralda para as mamães, dá as roupas, lanchinho para as crianças. E assim, junto contigo, quantas pessoas, em média, estão envolvidas? Olha, eu tenho um grupo de mais ou menos 50 pessoas. Existe uma certa rotatividade num grupo pequeno, que vem de vez em quando, mas eu tenho ali umas 12 pessoas fixas, que vêm todo o projeto. E para o projeto funcionar bem, eu preciso de ter pelo menos 20 voluntários de cada vez, para poder atender bem essas famílias. Então, realmente é um milagre, porque são todos voluntários. E qual é o seu papel específico dentro do projeto? Eu coordeno o projeto, né, todo o projeto, embora tenho várias pessoas que me ajudam muito, mas eu faço a ligação entre cada uma das coisas. Nós temos um celular só para o projeto, no qual a gente se comunica com essas famílias. Então existe uma pessoa, né, que ela relaciona, ela cadastra, ela vê quem é que vem, qual é a vez de cada um de vir, ela atende, e às vezes essas famílias elas têm outras necessidades das quais a gente consegue suprir. E também algumas famílias precisam de orientação, né? Eu tenho formação de serviço social, então eu acabo orientando, encaminhando essas famílias dentro das nossas redes de assistência do próprio município. Ok. E o que motivou você a desenvolver, a fazer parte ou a criar esse projeto? A gente já trabalha em vários projetos na nossa igreja, na parte social. Mas assim, nesse projeto em específico mesmo, especificamente, a gente buscou colocar tudo isso no papel para que a gente conseguisse o registro no Conselho Municipal da Assistência Social do município de São José dos Campos e também a gente conseguir os recursos do Fundo Social de Solidariedade do município, que ele só pode ajudar as entidades sociais que têm projeto registrado em algum dos conselhos. Okay. Então, isso motivou a gente a subir um degrau a mais. Buscar aí, então, alguns recursos que o Fundo Social disponibiliza e a gente consegue atender essas famílias com esses recursos, né, que o Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos disponibiliza. Ok. E quais foram, assim, os principais desafios que você tem enfrentado ou você enfrentou durante todo o tempo desse projeto? Então, foi colocar tudo no papel que a gente queria fazer, porque sendo uma ação solidária adventista,
nós temos que ter a solidariedade. E nos projetos sociais, eles são basicamente projetos que eles trabalham a questão da vulnerabilidade, mas a informação, o desenvolvimento, o fortalecimento de vínculo. Ele não tem essa parte da assistência, né? Mas a gente precisava atender essas famílias carentes com alguma coisa que ela necessitava, né? E para trazê-las também aqui para receber o conteúdo que nós temos que passar para elas, elas também precisam ter um atrativo, não é? E o atrativo são as roupas. E essas roupas, elas funcionam de uma forma rotativa. Ela hoje está com uma família, amanhã está com a outra, e aquela preocupação de cuidar da roupa. Então, esse foi um desafio para nós, da gente pôr no papel a verdade, aquilo que a gente realmente vive, que é solidariedade, com essa parte do desenvolvimento e a parte do fortalecimento de vínculos e tudo que um projeto social contempla. E a gente precisava colocar ali um pouquinho também que envolvesse a solidariedade. Para nós encerrarmos, a última pergunta é a seguinte: existe alguma história que marcou esse projeto, algo assim marcante que você poderia expressar para nós? Sim, aqui no projeto nós temos várias histórias, mas tem um testemunho muito bonito de um casal que eles receberam uma mensagem, porque eles assistiram a TV Novo Tempo e gostavam muito. E como eles pediram literatura lá, eles pediram que eles gostariam de conhecer um pouquinho mais sobre a Igreja Adventista, eles então escreveram pedindo, né, lá. E como eles moram na nossa região, nós recebemos aqui. E o nosso coordenador aqui da igreja, que cuida desses assuntos, mandou uma mensagem para eles convidando para uma programação aqui. E daí a esposa veio. Ela veio assistir e gostou muito. Daí ela chegou em casa e falou com o marido: olha, eu fui e gostei muito. Vamos também? Ele veio. E na semana seguinte, eu os conheci. E eu falei do projeto para eles. E eles se apaixonaram pelo projeto. Falavam: então a gente quer ajudar. E eles começaram a ajudar aqui no projeto. Começaram a ajudar aqui, eles se fortaleceram, né? Hoje eles fazem parte da nossa igreja e eles são assim, o braço direito, esquerdo, aqui na ajuda, tanto para montar loja quanto para receber as mães. Então, assim, ajuntou uma necessidade de uma carência espiritual que eles tinham com um trabalho voluntário. Então, o trabalho voluntário fez com que eles se sentissem aqui bem, útil na igreja, né? E eles ficassem aqui e gostam demais. São os primeiros a chegar para nos ajudar. Tá ok. Muito obrigado pela atenção e pelas respostas aí do trabalho.